Como é bom ler a palavra de Deus, não é verdade, meus irmãos? E hoje nós vamos dar sequência à nossa leitura no livro de Números, partindo do capítulo 20. Vamos orar primeiro? Amado Deus, obrigado por sua bendita palavra. Fala ao coração dos meus irmãos, eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos para a nossa leitura bíblica, Números, capítulo 20, a morte de Miriam. Toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Zim no primeiro mês. O povo habitou em Cádiz, onde Miriam morreu e foi sepultada. Como não havia água para o povo, eles se ajuntaram contra Moisés e Arão. E o povo desentendeu-se com Moisés, dizendo: quem nos dera tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que trouxestes a comunidade do Senhor a este deserto para morrermos aqui com os nossos animais? E por que nos fizeste sair do Egito para nos trazer a este lugar horrível, lugar onde não há semente, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem mesmo água para beber? Então Moisés e Arão afastaram-se da assembleia e foram até a entrada da tenda da revelação e prostraram-se com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pega a vara e reúne a comunidade, tu e teu irmão Arão. Falareis à rocha diante do povo para que ela dê suas águas. Tirarás água da rocha e darás de beber à comunidade e aos seus animais. Então Moisés pegou a vara de diante do Senhor, conforme este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés lhes disse: rebeldes, ouvi agora! Será que vamos tirar água desta rocha para vós? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, e saiu muita água, e a comunidade e os seus animais beberam. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: não fareis esta comunidade entrar na terra que lhes dei, porque não acreditastes em mim, não santificando-me diante dos israelitas. Estas são as águas de Meribá, pois ali os israelitas confrontaram o Senhor, que neles se mostrou santo. Moisés pede passagem por Edom. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel: tu sabes de toda a luta que temos enfrentado, como nossos pais desceram ao Egito, onde habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram a nós e a nossos pais. E quando clamamos ao Senhor, ele ouviu a nossa voz e mandou um anjo que nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade da fronteira das tuas terras. Deixa-nos passar pela tua terra. Não passaremos pelos campos, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado as tuas terras. Mas Edom lhe respondeu: não passarás por minhas terras, do contrário, sairei com a espada contra ti. Mas os israelitas insistiram: subiremos pela estrada real, e se eu e meu gado bebermos da tua água, pagarei por ela. É apenas isso, deixa-me somente passar a pé. Mas Edom respondeu: não passarás. E saiu contra eles com muita gente, bem armada. Assim Edom não permitiu que Israel passasse por suas terras. Por isso, Israel se desviou dele. A morte de Arão. Depois de partir de Cádiz, toda a comunidade dos israelitas chegou ao monte Or. E o Senhor falou a Moisés e Arão no monte Or, na fronteira da terra de Edom: Arão será recolhido a seu povo. Ele não entrará na terra que dei aos israelitas, pois fostes rebeldes contra a minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e seu filho Eleazar e faze-os subir ao monte Or. Depois tira as vestes de Arão, coloca-as em seu filho Eleazar, porque Arão será recolhido e ali morrerá. Moisés despiu Arão de suas vestes e colocou-as em seu filho Eleazar, e Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram. Quando toda a comunidade viu que Arão estava morto, toda a casa de Israel chorou por ele durante 30 dias. Capítulo 21. Os israelitas destroem os cananeus.
O rei cananeu de Arade, que habitava no Neguebe, ficou sabendo que Israel vinha pelo caminho de Atarim. Então combateu contra Israel, fazendo alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente suas cidades. O Senhor deu ouvidos a Israel e entregou-lhe os cananeus, e os israelitas os destruíram totalmente, eles e suas cidades. E aquele lugar foi chamado Hormá. As serpentes venenosas e a serpente de bronze. Então partiram do Monte Or pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, contornando a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. Queixou-se de Deus e de Moisés. Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão nem água e estamos enjoados deste pão miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que começaram a morder as pessoas e morreu muita gente em Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Pecamos, porque nos queixamos do Senhor e de ti. Ora ao Senhor, para que afaste de nós estas serpentes. E Moisés orou pelo povo. Então o Senhor disse a Moisés: Faz uma serpente de bronze, põe-na sobre uma haste, e acontecerá que todo aquele que for mordido e olhar para ela, preservará sua vida. E Moisés fez uma serpente de bronze e colocou-a sobre uma haste. E acontecia que quando uma serpente mordia alguém, a pessoa olhava para a serpente de bronze e sua vida era preservada. As viagens dos israelitas. Os israelitas então partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, no deserto, defronte de Moabe para o leste. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. E partindo dali acamparam do outro lado do Arnon, que fica no deserto e sai das terras dos amorreus, porque o Arnon é a fronteira entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor: Vaebe em Sufa e os vales do Arnon, e o declive dos vales que desce para a região de Ar e chega até as fronteiras de Moabe. Dali foram para Beer. Foi junto a esse poço que o Senhor disse a Moisés: Reúne o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: Brota, ó poço, e vós cantai-lhe cânticos. Ao poço que os líderes cavaram, que os nobres do povo escavaram com o bastão e com seus bordões, do deserto foram para Matana. De Matana para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale que fica no campo de Moabe, para o cume do Pisga em direção ao deserto. Os israelitas ferem os reis de Moabe e de Bazã. Então Israel mandou mensageiros a Sidom, rei dos amorreus, a Sion, rei dos amorreus, para dizer-lhe: Deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos para os campos nem para as vinhas. Não beberemos a água dos poços, iremos pela estrada real, até que tenhamos atravessado tuas terras. Mas Sion não deixou Israel passar por suas terras. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo, saiu contra Israel no deserto e atacou-o em Jaza. Mas Israel o feriu ao fio da espada e apoderou-se da sua terra, desde o Arnon até o Jaboque, até os Amonitas, porque a fronteira dos Amonitas era fortificada. Assim, Israel tomou todas as cidades dos amorreus e habitou nelas, em Esbom e em todos os seus povoados, porque Esbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, que havia guerreado contra o rei anterior de Moabe e tomado toda a terra dele até o Arnon. Por isso, dizem os que falam por provérbios: Vinde a Esbom, edifique-se e estabeleça-se a cidade de Sion. Porque fogo saiu de Esbom, e uma chama da cidade de Sion, e devorou Ar de Moabe, senhores dos altos do Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido estás, povo de Camos, entregou os filhos como fugitivos, e as filhas como cativas a Sion, rei dos amorreus. Nós os atacamos com flechas, Esbom está destruída até Dibom, e os devastamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim, Israel habitou na terra dos amorreus. Depois dessas coisas, Moisés mandou sondar Jazer
E Israel tomou seus povoados e expulsou os amorreus que ali estavam. Então eles se voltaram e subiram pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, para combatê-los em Edrei. O Senhor disse a Moisés: Não o temas, porque eu o entreguei na tua mão, ele com todo o seu povo e sua terra. E farás com ele o que fizeste com Siom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Assim, feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, até não ficar ninguém vivo, e ainda se apoderaram de sua terra. Capítulo 22 de Números, Balaque e Balaão. Depois disso, os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus. E Moabe tinha muito medo do povo de Israel, pois eram muitos, e os moabitas andavam angustiados por causa dos israelitas. Por isso disseram aos chefes de Midian: Agora esta multidão vai devorar tudo que há ao nosso redor, como o boi devora a erva do campo. Nesse tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei de Moabe. Ele enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, em Petor, que fica junto ao rio, na terra do seu próprio povo, e disse: Um povo que cobre a face da terra saiu do Egito e está acampado bem na minha frente. Peço-te que venhas agora amaldiçoar este povo para mim, pois ele é mais poderoso do que eu. Talvez assim eu o vença e possa expulsá-lo da terra, pois sei que aquele a quem abençoares será abençoado, e aquele a quem amaldiçoares será amaldiçoado. Então os chefes de Moabe e os chefes de Midian saíram levando o pagamento pelos encantamentos. Chegando a Balaão, repetiram-lhe as palavras de Balaque. E ele lhes respondeu: Ficai aqui esta noite e vos responderei conforme o Senhor me falar. Então os chefes de Moabe ficaram com Balaão. Então Deus veio a Balaão e perguntou: Quem são estes homens que estão na tua casa? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-os a mim, dizendo: O povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora amaldiçoá-lo para mim, e talvez eu possa lutar contra esse povo, e expulsá-lo. E Deus disse a Balaão: Não irás com eles, e não amaldiçoarás este povo, porque é um povo abençoado. Balaão levantou-se pela manhã e disse aos chefes de Balaque: Ide para a vossa terra, pois o Senhor não quer que eu vos acompanhe. Então os líderes de Moabe se levantaram, voltaram a Balaque e disseram: Balaão recusou-se a vir conosco. Mas Balaque tornou a enviar chefes, em maior número e superiores aos anteriores. Estes chegaram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Peço-te que não te demores em vir a mim, pois te honrarei muito e farei tudo o que me disseres. Peço-te que venhas amaldiçoar este povo para mim. Balaão respondeu ao servo de Balaque: Mesmo que Balaque quisesse me dar a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir contra a ordem do Senhor meu Deus para fazer coisa alguma, nem pequena, nem grande. Mas peço que fiqueis aqui ainda esta noite, para que eu saiba o que o Senhor tem a dizer-me. Então de noite, Deus veio a Balaão e disse-lhe: Já que esses homens vieram te chamar, levanta-te e vai com eles, mas farás somente aquilo que eu te disser. O anjo do Senhor no caminho da jumenta de Balaão. Então Balaão levantou-se pela manhã, selou sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas a ira de Deus se acendeu enquanto ele ia, e o anjo do Senhor se posicionou no caminho como seu adversário. Balaão ia montado em sua jumenta, acompanhado de seus 2 servos. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a espada desembainhada na mão. Então, desviando-se, foi pelo campo, mas Balaão bateu na jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor se pôs num caminho apertado entre as vinhas, e havia um muro de um lado e de outro. E ao ver o anjo do Senhor, a jumenta encostou no muro, apertando o pé de Balaão, por isso ele voltou a bater nela. Então o anjo do Senhor seguiu mais adiante,
e colocou-se num lugar apertado, onde não era possível se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E ao ver o anjo do Senhor, a jumenta deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, e ele bateu na jumenta com o bordão. Nesse momento, o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela perguntou a Balaão: que foi que te fiz para que me batesse 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: tu zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, agora eu te mataria. Mas a jumenta disse a Balaão: por acaso não sou a tua jumenta em que cavalgaste toda a vida até hoje? Será que tenho o costume de fazer isso contigo? E ele respondeu: não. A mensagem do anjo. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho com a espada desembainhada na mão. Então baixou a cabeça, prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor perguntou-lhe: por que já bateste 3 vezes na tua jumenta? Eu saí como teu adversário, pois teu comportamento é perverso diante de mim. Mas a jumenta me viu e já se desviou de mim 3 vezes. Se ela não tivesse se desviado, sem dúvida eu teria te matado, mas a deixaria viva. Balaão respondeu ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estavas parado no caminho para te opores a mim. Agora, se isso parece mal aos teus olhos, voltarei. Mas o anjo do Senhor disse a Balaão: vai com estes homens, mas falarás somente a palavra que eu te disser. E Balaão prosseguiu com os chefes de Balaque. Balaque encontra-se com Balaão. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, saiu-lhe ao encontro em Ir-Moabe, cidade fronteira, à margem do Arnon. E Balaque perguntou a Balaão: eu não enviei mensageiros várias vezes para te chamar, por que não vieste logo? Por acaso eu não poderia pagar-te? Balaão respondeu a Balaque: aqui estou eu, mas por acaso falaria eu alguma coisa de mim mesmo? Só falarei a palavra que Deus puser na minha boca. E Balaão foi com Balaque até Quiriate-Uzote. Então Balaque ofereceu bois e ovelhas em sacrifício, e enviou parte deles a Balaão e aos chefes que o acompanhavam. E aconteceu que pela manhã Balaque levou Balaão às colinas, aos altares dedicados a Baal, e Balaão viu de lá uma parte do povo. Muito bem, meus irmãos, essa é a nossa leitura, né, de hoje. Nós estamos fazendo aqui em Números. Paramos aí meio que na metade da história de Balaão e Balaque, né? Na nossa próxima leitura daremos continuidade. E aqui vemos, meus irmãos, que os planos de Deus não podem ser frustrados, não é verdade? O homem pode tentar das suas artimanhas, mas o povo de Deus sempre seguirá realizando aquilo que Deus preparou para ele realizar. Ninguém poderia ser inimigo para destruir Israel, porque Deus é o Deus de Israel. Vamos orar? Amado Deus, obrigado, Pai, pela leitura que fizemos e vemos a sua ação direcionando, ó Deus, os acontecimentos da história em favor do seu povo. Obrigado, Pai, porque nós, que somos seu povo através de Cristo Jesus, sabemos que estamos debaixo do seu poder e da sua soberania. Tudo o que tem para acontecer, acontecerá segundo a sua perfeita e boa vontade. Obrigado pelos meus irmãos que acompanharam esta leitura até aqui. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Até a nossa próxima leitura.